já definimos o número complexo, nós já aprendemos a ver quando dois números complexos são iguais, nós já aprendemos o conjugado de números complexos. Agora nós vamos aprender a fazer cálculos de fato. Já fizemos algumas continhas aí, mas agora eu vou formalizar essa parte de contas com números complexos. Tá? Primeira conta que nós temos com números complexos é a adição. Na verdade, a adição de números complexos e a subtração de números complexos ela é muito parecida. Quando eu tenho lá dois números complexos, por exemplo, A mais BI é um número complexo, somado com outro número complexo, C mais DI. Como é que nós fazemos esse cálculo? Lembra que eu disse no primeiro vídeo que os cálculos com números complexos eles obedecem às mesmas regras para números reais? Com letras, equações algébricas, expressões algébricas? Pense nesse I como sendo um X. O A e o B são números, o C e o D são números, e esse I é como se ele fosse um X. O que a gente faz? A gente pega as partes semelhantes e junta. O A e o C eles estão representando números reais. Sem letras, sem I, sem nada. Só números, Eles são letras, mas representam números. Então o que eu faço? Eu junto eles. Eu junto o A mais o C. E essa daqui vai ser a nova parte real. Vai ser a parte real do resultado. O BI e o DI são dois termos que possuem essa variável, vamos dizer assim, I. Então o que eu faço? Eu junto elas. Como é que eu junto dois termos semelhantes? Eu pego os coeficientes e somo e conservo a variável, no caso, Aqui no caso é o I. Então, essa daqui vai ser a parte real, a parte imaginária vai ser B mais DI. Fazendo um exemplo com números, se eu tenho lá 3 mais 5i, é um número complexo, somado com outro número complexo, 4 menos 3i. Como é que nós fazemos isso? Olha, parte real com parte real, 3 mais 4, 7. Parte imaginária com parte imaginária. 5 mais menos 3, tá? 2. Então a soma desse número complexo com esse dá 7 mais 2i. Parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. A mesma coisa se aplica à subtração. Na subtração, a gente faz o mesmo cálculo, só que o sinal de menos, a gente vai fazer o joguinho de sinal aqui, Por definição, a gente fala que A menos, um número complexo menos outro, você pegar o complexo e somar com o oposto desse, mudando o sinal dos dois. É equivalente a fazer o jogo de sinal. Então, lembre-se de fazer o jogo de sinal, seria a dica. Por exemplo, eu vou fazer direto com um número aqui. Esses mesmos números aqui. 3 mais 5i, se fosse menos 4 menos 3i, como é que ficaria? Eu faria parte real com parte real. 3 menos 4 dá menos 1. E parte imaginária com parte imaginária. 5 menos menos 3, menos menos dá mais, Jogo de sinal. 5 menos menos. É 5 mais 3, que dá 8. 8i. Então tá aí a diferença entre esses dois números. Soma e subtração não tem diferença nenhuma do que se fosse uma expressão na variável x. Aqui não é a variável x, porque esse i a gente sabe exatamente quanto ele é, É raiz de menos 1. Mas se fosse um x no lugar desse i, você faria a conta exatamente dessa forma, juntando número com número, termo de primeiro grau com termo de primeiro grau, se fosse variável. Então, sempre existe esse paralelo. A única novidade quando se trata de números complexos é o i ao quadrado, que não é simplesmente i ao quadrado, é menos 1. Mas por enquanto ainda não usamos isso. Nós também temos a multiplicação. Como é que se faz a multiplicação de números complexos? Existe uma formulazinha parecida com essa, mas é muita letra para pouca coisa. Faz o chuveirinho normal. Por exemplo, vou fazer com os mesmos números.
3 mais 5i vezes, agora, né, já que estamos falando de multiplicação, 4 menos 3i. Você faz um chuveirinho. Chuveirinho simples. Esquece que é números complexos e faz o chuveirinho. Só não esquece que se por acaso aparecer i ao quadrado, você vai colocar o quê? Menos 1. Então você faz 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3i, 3 vezes 3, 9. Né? Mais vezes menos, menos. Menos 9. 9 o quê? 9i. Né? Depois 5i vezes 4. 5 vezes 4, 20. Mais 20i. Né? E 5i vezes 3i. 5 vezes menos 3 dá menos 15. I vezes i dá i ao quadrado. Mas eu escrevo i ao quadrado? Não, eu escrevo menos 1. Né? E aí o resto é só simplificação. Menos 9i mais 20i dá 11i. Né? Juntei os dois termos que tinham i. Os que não tem são esse e esse. 12 mais 15, né? Menos 15 vezes menos 1 dá mais 15. 12 mais 15 dá 27. Né? Então 27 mais 11i. Esse é o resultado da multiplicação. Tem algum segredo? Não. Faz chuveirinho como se fosse um X, um K, um J, um D. Qualquer letra. Do mesmo jeito que nós aprendemos no 8º ano, que exercitamos no 9º, no 1º, no 2º, toda vez que fazíamos contas onde apareciam letras, você faz a conta normalmente. A única sacada é, quando aparece i ao quadrado, você não escreve i ao quadrado, você escreve menos 1, certo? Essa é a única observação que existe assim com relação às operações a operação de multiplicação de números complexos, ok? A divisão de números complexos ela é um pouquinho diferente, né? Eu já vou apresentar para vocês. Então, a divisão de números complexos, ela está mais, na verdade, para uma racionalização de denominadores do que uma divisão propriamente dita. Né? Nós aprendemos que quando nós temos um número real, onde ele aparece na forma fracionária e a fração, a parte de baixo da fração, o denominador, é uma raiz não exata, nós podemos racionalizar o denominador. Aqui nós vamos fazer um procedimento muito semelhante, né? Que é o seguinte, vamos colocar aqui divisão e vamos fazer um exemplo. Primeiro, antes de fazer a divisão, eu quero observar que quando você tem um número complexo, do tipo A mais BI, e você multiplica ele pelo seu conjugado, que seria A menos BI, lembra? O conjugado você só muda o sinal da parte imaginária. Quando você faz essa multiplicação, o que acontece? Eu vou fazer aqui A vezes A vai dar A ao quadrado. Aí eu vou fazer aqui A vezes BI vai dar menos ABI, né? Porque A vezes menos B dá menos ABI. Então, menos ABI. Depois, BI vezes A vai dar a mesma coisa. ABI, só que agora positivo. ABI. E BI vezes BI, B vezes B vai dar B ao quadrado. Né? Mais vezes menos dá menos. I vezes I dá menos 1. Menos do jogo de sinal e menos do menos 1 dá mais. Né? B ao quadrado vezes 1 dá B ao quadrado. Então, esse mata esse, ó, ABI menos ABI dá zero. Então, isso daqui resulta em A ao quadrado mais B ao quadrado, que é uma conta onde todos os elementos são números reais. Quando eu pego um número complexo e multiplico pelo seu conjugado, o resultado não tem mais a expressão i, ou seja, não é mais um número complexo. Toda vez que eu multiplico um número complexo pelo seu conjugado, o resultado é um número real. Por exemplo, quando eu pego lá 3 mais 2i, qual é o conjugado de 3 mais 2i? É 3 menos 2i. Multiplicando esse número complexo pelo seu conjugado, eu vou ter
3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 dá 9. Aí aqui, ó, 3 vezes 2i dá 6i, negativo. 2i vezes 3 dá 6i, positivo. 6i menos 6i dá 0. Então não preciso colocar isso aqui. Aí, 2i vezes 2i dá menos 4, né? Por quê? 2 vezes 2, 4. I vezes i dá menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Aí tem um jogo de sinal aqui, ó, mais e menos, menos. Menos 4, que é mais 4. 9 mais 4 são dois números complexos, dá até para contar no dedinho, né? 9 mais 4, 13. Opa, dois números complexos não. Dois números reais. Dois números reais, vocês aprenderam lá nas séries iniciais fazer essa continha. Dá 13. Então, a multiplicação de dois números complexos, conjugados um do outro, vai sempre dar um número real. Sabendo disso, quando você tem uma divisão de números complexos, por exemplo, lá, sei lá, 5 mais 3i dividido por 2 menos i. É uma divisão de dois números complexos. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar isso daqui por uma fração feita com dois números iguais, porque quando eu pego dois números iguais e divido, o resultado é 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Essa regra continua valendo dos números complexos. Então, se eu pegar aqui uma fração com numerador e denominador igual, eu vou estar multiplicando isso daqui por 1, que é o resultado. Por exemplo, se eu coloco aqui 5 sobre 5, é 1. Multiplicando isso daqui por 1, não vai mudar o valor dele. Só que se, além de colocar a mesma coisa, eu colocar exatamente o conjugado desse, o que vai acontecer embaixo? O resultado vai ser um número real. Né? Então, quem é que eu vou usar para montar essa fração? O conjugado desse denominador. Qual é o conjugado dele? É 2 mais i. Então, vou colocar aqui, 2 mais i sobre 2 mais i. Por que o conjugado? Porque daí na parte de baixo vai ser um número real e eu vou poder fazer a divisão dos termos por esse número real. Olha só. Aqui em cima, o que eu faço? 5 vezes 2, 10. 5 vezes i dá 5i. 3i vezes 2 dá 6i. E 3i vezes i dá menos 3. Por quê? Porque i vezes i dá menos 1, vezes 3 dá menos 3. Embaixo, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes i dá 2i. Menos i vezes 2 vai dar menos 2i. E i vezes i dá menos 1. Com esse menos daqui, vai ficar mais 1. Simplificando, em cima vai dar 10 menos 3, que é 7. 6 mais 5, que dá 11. E embaixo, esse mata esse. 4 mais 1, 5. Então, eu posso reescrever isso assim, ó. 7 sobre 5 mais 11 sobre 5i. São dois números reais, embora fracionários, mas são dois números reais. A parte real é 7 quintos, a parte imaginária é 11 quintos. Né? Então, isso daqui forma um número complexo. Eu peguei uma divisão de números complexos através dessa técnica, que é multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador aqui. Eu chego a um número complexo. É uma espécie de divisão, mas não é a divisão que a gente está acostumado a pensar, né? Então, assim, por isso que eu disse que está mais para uma racionalização de denominador, né? Você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do que você tinha aqui. Né? E essa multiplicação é a mesma multiplicação que a gente faz com números complexos em outras situações. Uma coisa que eu queria observar é aqui, ó. Note que aqui eu tinha a mais bi e deu a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui eu tinha 3 mais 2i e 3 menos 2i. Ficou 9 e 4, que é exatamente 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Aqui, ó, eu tinha 2 mais, menos, no caso, 1i. Ficou 2 ao quadrado e 1 ao quadrado. Ó, 4 mais 1. Então, sempre na parte de baixo, a parte imaginária vai se anular e vai ficar aqui, ó. A parte real ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que deu 4. E a parte imaginária, que é, no caso aqui é 1, ao quadrado. E aí vai ficar os dois positivos, você soma. 4 mais 1, 5. Né? Uma técnicazinha para acelerar o cálculo aí.
ok? Então, adição e subtração, você faz o joguinho de sinal e junta os termos semelhantes, normalmente. Multiplicação, você faz a distributividade também, normalmente, só não se esquece que I ao quadrado é menos 1. Divisão, você multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Esse que está aqui embaixo, você conjuga ele e coloca aqui e aqui. Que multiplica, simplifica e chega a um resultado. Essas são as operações. Na verdade, elas são bem simples, mas é fácil da gente se confundir na hora de fazer contas, pessoal. Portanto, eu aconselho vocês a praticarem esses cálculos, essas operações básicas aí com números complexos. Porque depois o negócio vai complicar um pouquinho mais.